Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente eu espero que a minha rinite ela me permita fazer esse vídeo, porque hoje tá fogo. Então relevem se eu ficar meio fanha, se eu fazer umas caretinhas assim, mas é porque hoje ela tá atacada. Como vocês podem ver no título, eu vou falar sobre a minha experiência indo pro au pair namorando ou solteira. E assim, como assim, Mariana, namorando solteira, sua experiência, não entendi. Eu fui namorando durante esse 1 ano e meio que eu tive como au pair. Eu passei 1 ano namorando e os 6 meses solteira, então digamos que eu vivi os dois lados da moeda do au pair, que várias meninas têm esse dilema de continuo mantendo o meu namoro durante o meu intercâmbio ou acabo, dou um tempo, coisa do tipo. Bem, eu não vou dar um ultimato e dizer assim, acabe ou continue, porque vai depender da sua relação com o seu boy, vai depender da sua personalidade, de como você é. Mas eu também gostaria de falar a minha experiência e as conclusões que eu tive baseado no que eu vivi. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre a minha vida amorosa, de uma forma geral, sem detalhes nem nada. Mas é porque quando eu comecei o processo de au pair, quando eu decidi assim, eu vou ser au pair, eu estava num namoro há 3 anos com uma pessoa e na época essa pessoa não me apoiava muito para ser au pair, falando assim, você vai sair da universidade para ser babá de americano, sabe? Tipo, por que você vai fazer isso? Eu não sei se eu vou aguentar esse namoro à distância de pelo menos 1 ano, acho que vai ser muito difícil. Mas mesmo assim, como eu sou uma pessoa muito bem decidida, eu falava assim, foda-se, eu tenho que pensar por mim, não, sabe? Tipo, vou deixar de viver por causa de namorado, não vou. Fui, decidi ser au pair, tive match e eu ainda tava namorando com ele. Só que aí em novembro de 2017, a gente acabou, eu terminei o namoro e tal, e pronto. Aí eu pensei, estou indo solteira para o au pair. Sim? Mais ou menos. Por quê? Porque nesse período, entre novembro e fevereiro de 2018, que foi quando eu embarquei, eu conheci um boy. E aí, resultado, me apaixonei. Mesmo assim, fui pro au pair. Não queria ir pro au pair, mas fui pro au pair. Ver White People Problem. Ai, não quero ir pros Estados Unidos. Mas fui. E a gente continuou conversando e tal. E aí a gente começou a namorar à distância. E assim, por mais que ele fosse uma pessoa super compreensiva, que me apoiava durante o au pair, que fosse muito paciente, eu tirei pelo menos 2 lições desse namoro. A primeira lição é, por mais que o boy seja maravilhoso, te apoie, sabe, seja tranquilo, não fique de mimimi, se você disser, eu tô indo pra balada com as minhas amigas, coisa do tipo, a sua experiência não é a mesma. E isso aconteceu comigo, por mais que assim, o nosso relacionamento fosse muito livre, de tipo, ele podia sair, eu não ia ficar neurótica, e eu podia sair, que ele não ia também ficar neurótico, nem nada disso. Querendo ou não, conscientemente ou não, você se fecha para as experiências, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu percebia que eu não estava aproveitando essa experiência como intercambista, tanto quanto as minhas amigas solteiras que não tinham que dar satisfação para nada nem para ninguém. Por mais que assim, eu sempre deixasse claro assim, eu não sou muito de ficar mandando mensagem o dia inteiro, e realmente eu não sou. De, sei lá, dar bom dia amor, não sei o que, não sou. E ele entendesse isso, querendo ou não, tem outra pessoa do outro lado esperando por você, que você goste, que você não quer machucar nem nada disso. Então assim, querendo ou não, você ficar com medo de qualquer movimento seu machucar a pessoa, ou ficar pensando, será que fulano vai achar que eu tô traindo, mesmo eu não traindo, nem nada do tipo. É outra vibe. Então foi isso que eu tirei a lição, a primeira lição. Você não vai conseguir desfrutar tanto do intercâmbio quanto se você fosse solteira e livre, sem nenhuma coisa para lhe segurar. A segunda lição que eu tirei disso, namorando, foi que o namoro, ele vai pesar muito em algumas decisões suas. Tipo o quê? Por exemplo, no meu caso, pesou muito porque eu tava pensando, assim, quando eu terminei o meu outro namoro, eu pensei, então no meu ano de au pair eu vou fazer isso, isso e aquilo. E entre isso e aquilo dos meus planos, eu tava querendo fazer o quê? Fazer uma viagem pra Europa, que é o que vários au pairs fazem. E aí eu troquei a minha viagem para a Europa para encontrar com o boy no México, que sai muito mais barato indo para o México do que para a Europa. Então eu fiz essa troca. Amei o México, amei, realizei meu sonho de ir no Museu da Frida Kahlo, que eu amo ela. Foi maravilhoso, sabe? E assim, eu
já pensei seriamente em morar na Cidade do México, porque eu sou apaixonada por aquele lugar. Mas ao mesmo tempo, poxa, eu poderia ter conhecido vários países de uma vez só. Eu poderia ter ido, sei lá, para Londres, eu poderia ter ido para Paris, eu poderia ter ido para Bruxelas, sabe, para Madrid, não sei. Mas não, eu troquei isso porque eu preferia ver meu namorado da época para poder fazer a viagem. Então, assim, você troca de prioridades que hoje em dia eu não teria feito, mas ao mesmo tempo, como é que eu ia manter um namoro sem ver a pessoa durante um ano inteiro? Ia ser muito difícil, questão de saudade, comunicação, até a questão da empolgação de estar namorando. Então, eu troquei isso. E a outra questão é a questão da extensão. Então, assim, o meu plano sempre foi passar pelo menos um ano e meio no intercâmbio. Só que aí quando eu comecei a namorar com esse meu ex-namorado, que eu comecei a namorar durante o intercâmbio, eu tava decidida que eu ia passar só um ano, que aí eu ia voltar e eu já tinha planejado nossa vida juntos. Só que aí, quando começou a ficar perto da minha extensão, eu comecei a sentir necessidade de realmente passar esse um ano e meio que eu tava combinando desde sempre, que eu tinha na minha mente. E eu fiquei com medo de, assim, tomar essa decisão de não estender, baseado nele só, e isso acabar pesando no nosso namoro, de, sei lá, eu voltar e a gente ter uma briga, acabar qualquer coisa do tipo e eu jogar isso na cara dele. Porque, querendo ou não, acaba sendo um peso muito grande no relacionamento, de tipo, eu deixei de ficar mais tempo nos Estados Unidos por culpa sua. Vê que situação desagradável, não é mesmo? Essa decisão de eu ter estendido 6 meses foi muito difícil dizer pra ele. Muito, 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 porque ele se sentiu muito frustrado, assim. Ele falava pros amigos, pra família, assim, Mari tá voltando em fevereiro. E aí eu, de repente, dizer, não, eu não vou voltar em fevereiro, eu vou voltar em agosto ou setembro, desculpa. Isso foi muito frustrante para ele lidar com isso, foi muito difícil eu ter que falar isso, mas assim, gente, eu em primeiro lugar, né, não vou mudar meus planos por causa de boy nenhum, e foi o que eu fiz. E não me arrependo, eu teria me arrependido muito se eu não tivesse feito isso. Então, é um pouco complicado, eu tirei essas duas lições de tipo a questão de tomar decisões, eu troquei a Europa por causa do namoro, eu quase não ia estendendo por causa do namoro, eu achei que eu não aproveitei tanto as minhas viagens e saídas que eu tive quando eu estava namorando. E aí eu vou falar o outro lado, de ser solteira durante o intercâmbio. Cara, esses 6 meses que eu passei solteira, claro que eu tive uns casinhos, uns romances e tal, mas nada assim, o certo mesmo, assim, estamos namorando, etc. Cara, foi muito bom, assim, gente, o que eu não vivi em um ano, eu vivi em 6 meses, assim, tão intensamente que, assim, eu tive muito mais depressão pós-intercâmbio baseado na experiência que eu vivi nesses últimos 6 meses do que o período completo de um ano e meio ou por causa do início do meu intercâmbio ou coisa do tipo. Então, eu, quando viajava, eu tava muito mais aberta para conhecer pessoas e não só conhecer pessoas, assim, para beijar ou coisa do tipo, para conversar mesmo, de, sabe, ter essa liberdade. E foi muito mais legal pra mim, pelo menos. E aí eu percebo também, se você tá assistindo esse vídeo e namora e tal, e não sabe o que é que faz, baseado na minha experiência, eu fui namorando e além de mim tinham mais 3 meninas durante o meu intercâmbio que também foram namorando. Apenas uma continuou namorando e ela só passou um ano, voltou, não se arrependeu de ter voltado para o Brasil. Então, assim, é uma coisa que depende muito da sua personalidade, da personalidade do boy. Tem gente que realmente não consegue manter esse relacionamento à distância e ok, ninguém é obrigado a se adaptar a tudo na vida. Se você não tá afim ou não consegue, a gente tem que respeitar, né? Mas eu percebi que talvez, no meu caso, eu não estivesse preparada para começar esse namoro que eu comecei durante o intercâmbio, porque eu já tinha terminado o namoro de 4 anos antes. Então, realmente, eu precisava desse break, dessa pausa por mais tempo do que eu tive, de 3 meses só, 4 meses, depois que eu acabei meu namoro mais longo. Então, assim, pra mim, eu às vezes me sentia presa, mesmo que o boy não me prendesse, assim, não falasse coisas que me fizessem sentir presa, mas só a responsabilidade de você estar no namoro monogâmico e sabe, ter a responsabilidade disso, pra mim já era um peso que me fazia não aproveitar tanto o intercâmbio quanto eu aproveitei estando solteira. Então, acho que varia muito, na minha opinião.
Por exemplo, eu tô aqui no Brasil, se eu planejo ir pra fora de novo, eu já tô assim, ó, tô fugindo de qualquer boi aqui em Recife, porque eu não quero me apaixonar por ninguém, porque eu não quero ter essa sensação de estar indo embora e dar tchau pra outra pessoa aqui e ter o coração assim, tipo, sei lá, eu estando num país e a minha cabeça tá em outro país. Eu já vivi isso e não foi bom, não foi legal e eu não quero viver isso de novo na minha vida. Então, é isso, gente. Eu compartilhei assim minha vida pessoal aí pra vocês. Não sei se foi útil, mas foram as conclusões, as lições de vida que eu tirei durante esse período de intercâmbio. Por um lado, eu gostei de ter vivido assim, namorar à distância, entender como funciona o namoro à distância durante um ano. Mas eu também amei passar o restinho de tempo que eu tive como solteira, porque eu tenho muita história para contar, eu vivi muita coisa e nada paga a experiência de vida da pessoa. Mas aí depende da sua personalidade, o modo que você vê a vida. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuem assistindo mais vídeos, fiquem em casa e me sigam no Instagram, nas redes sociais no geral, no Twitter. E é isso, gente. Um beijo e tchau!